Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a parte 2, sobre a musculação. Comentem, deixem seu gostei e se inscrevam para não perder as novidades. Idade Média e Renascença. Essa cultura de esculturas anatomicamente ideais foi importada e preservada pelos romanos, porém, durante a Idade Média, a Europa entrou em um período caótico e os ensinamentos do cristianismo propagaram a crença de que a maior preocupação da vida de uma pessoa era preparar-se para o pós-vida. O corpo era visto como algo pecaminoso e pouco importante. Como a educação da época era amplamente responsabilidade da igreja, houve um declínio no cultivo da forma física. Nesta época, apenas nobres e mercenários possuíam uma rotina de exercícios físicos para fins militares. Em meados de 1409, foi publicada a biografia do cavaleiro e marechal da França, Jean Lamaingre, também conhecido como Boucicaut. Neste livro há uma descrição do treinamento que ele seguia para poder lutar na Terceira Cruzada. A rotina de Boucicaut incluía exercícios corriqueiros, tais como correr e pular, mas também incluía exercícios atípicos, executado como uma armadura completa, tais como escalar duas paredes próximas, agarrar um cavalo e manter-se em cima do animal, arremessar grandes pedras, socar o chão, fazer saltos mortais, entre outros. Desta forma, acreditava Boucicaut, o cavaleiro conseguia manter a força e vigor necessários para sobreviver a longos períodos de combate. Apenas durante a Renascença italiana que o interesse no desenvolvimento estético foi revivido na Europa. A noção que o homem é a medida de todas as coisas é evidente no acervo artístico dos séculos XV e XVI, como por exemplo os trabalhos de Leonardo da Vinci sobre o corpo humano e a muscularidade das obras de Michelangelo. A mesma época viu o interesse renovado na ciência do corpo humano, e cientistas como Andreas Vesalius e William Harvey reinterpretaram as observações de Galeno, mas a externalização deste renovado interesse na forma corporal em termos de exercício físico e musculação teve que esperar até o século XVIII para continuar a se desenvolver. Idade Moderna e Contemporânea. Em 1774, Johann Bernhard Mazedow fundou a Escola Filantropismo em Edessa, na Alemanha. Instituição teve vida curta, mas uma influência forte na cultura do filantropismo. Como parte do currículo da escola, pela primeira vez foi incluída a disciplina de educação física, com ênfase em tais atividades como luta, corrida, hipismo, esgrima, salto e dança. Esse currículo foi imitado em outras partes da Alemanha e do resto da Europa. Em meados de 1811, o pedagogo húngaro Friedrich Ludwig sistematizou a prática da ginástica e criou associações conhecidas como Burschenschaft, com o objetivo de promover suas ideias de educação física. Os festivais de educação física atraíam até 30.000 entusiastas. A essência e os objetivos da ginástica e calistenia eram práticos e funcionais, não artístico. Já defendia a prática de movimentos naturais como corrida, equilíbrio, pulos, escaladas, e assim por diante. Ciente do modelo alemão e das antigas tradições do atletismo, o sueco Per Henrik desenvolveu princípios de desenvolvimento físico, enfatizando o desenvolvimento corporal com beleza muscular em contraste ao sistema alemão. Este sistema sueco foca calistenia, respiração, alongamentos e massagens. Na mesma época, o espanhol Francisco Amoros fundou colégios militares com foco em ginástica em Madrid e em Paris, e se transformou no inaugurador da educação física na França e na Espanha. Em 1847, o pioneiro francês de fisiculturismo Strongman, Hippolyte Triat, fundou um enorme ginásio em Paris, orientado à alta sociedade da época, e muitos jovens entusiásticos frequentaram o local com o objetivo de melhorar suas condições físicas. Na Escócia, os Highland Games começaram na década de 1830 e incluíam desafios físicos tradicionais, distintos da cultura escocesa, tais como lançamento de tronco, lançamento de martelo, arremesso de peso com pedras, além dos tradicionais eventos de corrida, luta e salto. Mas a musculação moderna tem suas origens na figura do strongman, que é um termo usado ao fim do século XIX para referir-se a homens que faziam exibição de força.
Muitos strongman demonstravam sua força em circos e teatros através de exercícios como o bench press. Não confunda com bench press, inglês para supino, que consistia em inclinar o tronco para um lado e erguer um peso acima da cabeça. Os strongman, ao fim do século XIX, frequentemente trabalhavam juntos em turnê e faziam desafios entre si para verificar quem conseguia erguer mais peso. Entre práticas de treinamento era comum puxar carros e de animais e erguer pedras. Eventos de demonstração de força eram normalmente exagerados e os desafios não seguiam padrões ou regras rígidas. Cada artista desejava o título de o homem mais forte do mundo. E como ninguém queria ser o segundo homem mais forte do mundo, compromissos eram acordados entre os participantes para impressionar a audiência. Esse tipo de evento de força inspirou a criação de competições autênticas, com o propósito de padronizar os métodos usados para medir a força dos participantes de maneira justa. O primeiro campeonato de halterofilismo ocorreu no Reino Unido em 1891, organizado pela Federação Internacional de Halterofilismo. Levantamento de peso foi introduzido nas Olimpíadas Modernas de 1896 em Atenas na modalidade de atletismo de pista e campo. Foi oficialmente reconhecido como modalidade própria em 1914. O primeiro campeonato de fisiculturismo, o Grande Show, aconteceu no Teatro Royal Albert Hall, Londres, em 1901, e foi desenvolvido e promovido pelo strongman Eugene Sandoval, conhecido pelo seu trabalho com outros strongman como Charlie Sampson, Frank Ciclope, Henry Hercules. O sucesso do evento popularizou a cultura da musculação. Muitos empreendedores se aproveitaram da nova noção de desenvolvimento físico e começaram a vender equipamento e literatura sobre musculação. Ao fim da década de 1920, barras, halteres e muitos outros equipamentos de musculação tornaram-se apetrechos comum no mercado internacional. A musculação tornou-se progressivamente mais popular nos anos 70, em parte pela popularidade do filme Pumping Iron, que retrata a preparação de Arnold Schwarzenegger para participar da competição Mr. Olympia em 1975. Schwarzenegger foi o fenômeno na popularização da musculação e fisiculturismo. Além dos filmes em que atuou nos anos 70, Schwarzenegger alcançou 14 títulos mundiais, dos quais 7 eram Mr. Olympia. Levantamento de peso feminino foi incorporado aos Jogos Olímpicos no ano de 2000. Pessoal, continuaremos no próximo vídeo em breve. Já se inscrevem aí para não perder, pois é só o começo. Obrigado!